história nos conduziu à vitória da liberdade e da democracia. Agora nos conduzirá para um país mais igual. Esse é o grande ideal do PMDB. PMDB, o Partido do Brasil. Bem, meus companheiros, nós vamos iniciar o nosso seminário e já compõe a mesa o presidente do nosso partido, o deputado Michel Temer, os dois debatedores, o professor Cláudio Abramo e o professor Bruno Speck, ambos personalidades conhecidas, porque dedicadas a estudos sobre a moralidade na administração pública, na gestão da coisa pública, representa aqui uma instituição internacional, a Transparência Internacional, que tem como objetivo, no mundo todo, cuidar para que nós possamos ter um padrão de moralidade na administração pública superior àqueles praticados nos países. E para nós do PMDB, deputado Michel Temer, essa é uma iniciativa, eu que desde 74 acompanho a vida partidária, é uma iniciativa absolutamente nova. O partido se mobilizar, convidar suas direções estaduais, presidentes das fundações estaduais, deputados federais, senadores, candidatos a prefeitos, e fazermos um seminário dedicado exclusivamente à moralidade pública, ao combate à corrupção, à busca de uma governança decente, com o objetivo, talvez, de restabelecer, Cláudio Abramo, uma palavra que se tornou velha na língua brasileira, que é a ideia do homem decente, de uma política decente, a ideia da decência. E eu creio que nós do PMDB temos que aproveitar a mudança que ocorreu na sociedade brasileira, e essa mudança se expressa com a eleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que significou, pelo discurso, pelas propostas, a abertura de uma nova perspectiva. Essa mudança ela se alia a um ambiente democrático que faz com que a informação circule com mais liberdade, as pessoas fiquem mais atentas, mais voltadas para aqueles que têm a responsabilidade da gestão do dinheiro público. E nesse ambiente é fundamental que nós do PMDB entendamos que as exigências da sociedade cresceram. E, ao crescer, impõe nós nos prepararmos adequadamente para esse novo tempo. E esse novo tempo começa com a gestão decente do dinheiro público, a busca de governos que tenham regras capazes de garantir transparência, nitidez à ação pública. Eu finalizo, professor Cláudio Abramo, solicitando que nós possamos, daqui para frente, encontrar na instituição que vocês conduzem um apoio para definirmos regras de governança, de organização do governo, que nos permita alcançar esse objetivo. O país viveu durante décadas um ambiente em que a denúncia da corrupção se justificava nela mesma. A busca da ética e a estigmatização do administrador público sob suspeita marcou o período.
E o que nós constatamos é que isso não é suficiente, nós temos que avançar. Mais importante, a denúncia é necessária, mas muito mais importante do que a denúncia é nós sabermos como, ao assumirmos um governo, devemos proceder de maneira rotineira para que esses episódios não ocorram. O que nós temos visto é que os denunciados se afastaram, mas as práticas permaneceram a mesma. O PMDB quer, então, aproveitando a eleição municipal, atuar no campo da prática, sem histrionismo, sem denuncismo, mas com o compromisso de imprimir aos governos que haveremos de eleger nas eleições deste ano um novo tempo, porque uma nova metodologia na nossa vida. Por isso estamos gravando esse seminário. A Fundação vai distribuir pelo Brasil afora o texto desse seminário, estimular, se possível até com a participação de vocês, que esses seminários se realizem em outros estados, nas campanhas eleitorais, para que os nossos candidatos assumam essa bandeira e transformem essa bandeira em política pública, em política de governo. Nós, do PMDB, consideramos essas eleições extremamente importantes. E a manifestação mais clara, mais nítida da importância que estamos dando a essas eleições e do desejo que queremos fazer dela um momento novo do PMDB é a candidatura do presidente do nosso partido, o deputado Michel Temer, à prefeitura da cidade de São Paulo. Nada representa mais do que a vontade que o partido tem, política, de fazer deste momento um momento de mudança na vida política do nosso partido. Eu passo a palavra ao presidente Michel Temer. Quero saudar o presidente da Fundação, o deputado Moreira Franco, pela iniciativa deste encontro. Cumprimentar os ilustres palestrantes e dizer que esta reunião, Moreira, serve como um estímulo ao nosso partido. O fato de estarmos gravando esta reunião, o fato de, logo em seguida, o PMDB divulgar por todo o Brasil o resultado deste seminário, professores, visa exatamente a compatibilizar a política com os novos tempos. O rouba, mas faz, foi banido no nosso sistema. E é curioso, até por visto profissional, vou fazer uma consideração de natureza jurídica, quando nós examinamos as várias constituições brasileiras, desde a Constituição, a primeira Constituição Republicana, de 1891, nós vamos verificar que havia, digamos assim, uma grande preocupação com os direitos individuais, muito fruto da Revolução Francesa. A própria Constituição Imperial era uma amálgama do sistema absolutista com o sistema de liberdade, porque adotava a teoria da tripartição do poder, sob o fundamento de que um poder controlando o poder evitava a corrupção, mas, ao mesmo tempo, estabeleceu um poder, chamado poder moderador, que era a chave política do império, e que era um remanescente, digamos assim, do absolutismo anterior à Revolução Inglesa, à Revolução Francesa, que datava de 1789. Mas nós não víamos nas constituições brasileiras uma preocupação objetiva, literal, com o tema, por exemplo, da moralidade administrativa. E a ideia sempre era uma ideia muito genérica, era a ideia de que se você adota uma teoria em que o poder controla o outro poder, por exemplo, que o legislativo, o órgão do povo, é o fiscalizador das atividades do executivo, portanto, fiscalizador, produtor e fiscalizador do orçamento, não é? Com o auxílio do Tribunal de Contas, vai fiscalizar as contas públicas, etc., não é? Estas afirmações genéricas constaram de todas as constituições brasileiras. Mas, em 1988, diferentemente, quando se abre o capítulo da administração pública, o tema da publicidade dos atos administrativos, o tema da moralidade administrativa, foram literalmente
com estas palavras, portanto, colocadas no texto constitucional. E isto fruto do quê? Fruto do que dizia o Moreira Franco, fruto do grande desenvolvimento das comunicações. Hoje, as pessoas sabem muito mais do que no passado, não é? O sujeito, pelo rádio, pela televisão, pelos veículos informativos, tem informações que no passado não se verificavam. Mas eu estou dizendo desta coincidência entre, digamos, a evolução histórica do combate à corrupção com o próprio texto estruturador do Estado, que nem sempre é levado a sério, não é? O tema da moralidade administrativa nos municípios, estados, na União, nos poderes em geral, legislativo, judiciário, não é levado como uma determinação jurídica, como de resto não é levada como determinação jurídica, ou não são levadas como determinações impositivas, imperativas, várias outras passagens da Constituição, não é? A Constituição, a regra constitucional, é sempre a mais desprezada, mas, curiosamente, como ela é fruto sempre de um movimento social, de um movimento político, ela acaba brigando realidades que o povo que a constituiu, que criou o Estado, deseja. E por isso que a nossa Constituição, eu volto a insistir, estabeleceu em 88 o tema da moralidade administrativa, da publicidade dos atos administrativos, até do julgamento, incrível, do julgamento nos tribunais. Hoje eles hão de ser todos públicos, né? Diferentemente do que se verificava no passado. Mas é claro que tudo isto exigia e exige um movimento da sociedade, que, sem embargo disto, não se verificou imediatamente pela determinação constitucional a absoluta moralização administrativa, não é? Pelo contrário, o dispositivo até foi ignorado. Por isso é que eu quero saudar não só o movimento que o senhor e os seus companheiros todos da transparência fazem, né? Como saudar o nosso PMDB pela oportunidade de tê-los trazido, para que nós venhamos a ouvi-los e ouvi-los participarmos também deste movimento pela transparência e pelo combate à corrupção. É preciso dizer, em primeiro lugar, que não existe uma arma única contra o problema da corrupção. A corrupção se dá como conjunção de uma série de diferentes fenômenos que se dão em diferentes esferas e em diferentes poderes. As expressões indignadas contra a corrupção, que são tão comuns na vida política brasileira, elas de nada servem para atacar o problema. É zero mesmo, eu estou sendo radical, não serve para nada. Vocês verão que na nossa abordagem, que é uma abordagem que, enfim, ela é particular no sentido de ser nossa, né? Nós desfavorecemos o combate à corrupção pela via da repressão e favorecemos o combate à corrupção pela via da prevenção. Por quê? Porque, em primeiro lugar, é muito fácil gritar pega ladrão. É ladrão e tal, ladrões, desgraçados e tal. É muito difícil provar que um ato de corrupção aconteceu e é caro fazer essa prova. Para combater o desperdício de recursos que decorre da corrupção, é necessário, em primeiro lugar, combater as causas dela, ou seja, tentar determinar quais são as circunstâncias que a propiciam. Todos os poderes têm responsabilidade no combate à corrupção, né, e têm responsabilidade na determinação das medidas compensatórias para evitar os riscos. No entanto, os executivos, pelo tipo de configuração institucional brasileira, detêm uma quantidade maior de poder. Todos os poderes são iguais, mas o executivo é um pouco mais igual que os outros, né? Cabe ao executivo uma responsabilidade maior em ser ponta de lança no combate à corrupção. Nas experiências internacionais que existem de aplicação de programas anticorrupção, os executivos estão sempre à frente. Eles têm um poder de mobilização muito grande, o executivo. A oportunidade das eleições municipais desse ano traz para os candidatos a prefeitos
possibilidade de, uma vez eleitos, de levarem à frente programas de anticorrupção nas suas municipalidades. Hoje em dia, nós sabemos que todas essas ideias meio vagas e teóricas sobre possíveis efeitos benéficos da corrupção eram erradas. Hoje, nós vemos que, estatisticamente, se nós mensurarmos corrupção de um lado e outros indicadores econômicos, sociais e políticos do outro, a correlação é sempre negativa. Quer dizer, onde há mais corrupção, o investimento social é menos eficiente. Onde há mais corrupção, os indicadores sociais são piores. Onde há mais corrupção, a desconfiança dos cidadãos em relação ao poder público é maior. Então, corrupção tem um custo alto. A lisura da administração pública é hoje um ponto assim, de partida para avaliar governos que muitas vezes se reflete já, por exemplo, em pesquisas, quando você faz uma pesquisa sobre quais são as expectativas assim, em relação ao próximo prefeito, quais são os itens mais importantes que você considera mais importante. Não só em relação ao prefeito, mas também em relação a governadores e presidentes. Nas últimas eleições, nós vemos que um dos principais, ou dos primeiros pontos, se não o primeiro, é a honestidade dessa pessoa no exercício do seu mandato. Então, a cobrança, a sensibilidade dos cidadãos em relação a esse assunto cresceu enormemente. Eu gostaria de agradecer a contribuição dos dois, de reafirmar o nosso compromisso de fazer desse esforço de uma governança decente uma bandeira do partido, de falar, ao agradecer a presença de todos os senhores no seminário representativo do ponto de vista nacional, de dizer que nós, na Fundação Nacional, estamos à disposição, junto com a Transparência Internacional Brasil, para que essa discussão possa chegar aos estados, aos municípios, com experiências concretas. Isso será bom para eles, será bom para nós, para que nós possamos restabelecer alguns valores de administração e virtudes de gestão na coisa pública que são caros para a população brasileira.